Olá pessoal, tudo bom com vocês? Resolução de mais uma questão. Mais uma vez, Enem 2020, né? Enem recente aí, Enem 2020, só que dessa vez prova PPL, ok? Projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, o museu, o MAC, né, tornou-se um dos cartões postais da cidade de Niterói. Tem uma figura 1 com a sua imagem. Considere que a fórmula da cúpula do MAC, né, seja a de um tronco de um cone figura 2, cujo diâmetro da base maior é 50. O que significa diâmetro? Vem dessa ponta do círculo até essa ponta do círculo. Então, isso tudo aqui, ele está querendo dizer que vale 50 metros. E 12 é a distância entre as bases, então significa que essa base superior, que é maior, a distância dela até a inferior dá exatamente 12 metros. Beleza? Beleza. A administração do museu deseja fazer uma reforma revitalizando o piso do pátio. Então o pátio está aqui embaixo, essa parte de baixo aqui. Beleza? Beleza. Para isso precisa estimar a sua área considerando raiz de 3 eventualmente como 1,7 e 3 para valor de π. E ele pergunta, qual é a medida da área? Gente, certamente temos aqui o tronco do cone, como ele falou, tronco de um cone, consequentemente, isso aqui é um círculo, isso aqui também é. Ou seja, o que a gente está querendo dizer é que aquela parte que a gente precisa encontrar a área, o pátio, na verdade é essa figura aqui, certo? Esse aqui é o meu querido pátio. Ah, mas qual é a área desse pátio sendo uma figura circular? A fórmula tradicional, πr², né? Fórmula famosinha aí. Só que para isso você precisa descobrir o raio. E o raio é a medida que vai do meio até aqui, né? Então essa medida que eu preciso de encontrar, que eu não sei, ou do meio para cá. Só que perceba, galera, que, né? Vou colocar só indicar aqui. Perceba que ele te deu uns 60 graus aqui. Então, ele está te induzindo a trabalhar um triângulo retângulo do lado de cá. E se ele te deu o ângulo, amigo, então ele está te induzindo a trabalhar trigonometria. Basicamente, ela é o segredo da questão. Então, atenção, eu tenho um triângulo exatamente assim, desenhei ele aqui de forma mais ampliada, ok? Coloco aqui meus 60 graus, certo? Ah, quanto que eu vou colocar aqui, gente? Se tudo é 50, então a metade, né? Aqui 25, tá ligado? Então essa metade toda aqui, 25. Então o que significa? Que aqui sendo 12, eu consigo encontrar essa medida, depois é só descontar de 25. Então, ele disse que a altura é 12, eu coloco 12 aqui. Ah, como é que eu encontro essa medida aqui de baixo? Vou chamar essa medida aqui de x, tá? E vou usar a trigonometria. Esse lado aqui está na frente do ângulo, então ele é denominado cateto oposto. Esse lado está do lado do ângulo, é denominado cateto adjacente. E aí você precisa de lembrar qual relação trigonométrica usa essas duas medidas. É a relação tangente. Então, tangente do ângulo é cateto oposto sobre cateto adjacente. E a tangente do ângulo de 60 é exatamente a raiz de 3, que é a medida que ele deu. Assista a minha aula de trigonometria e você vai entender todas essas medidas, esses valores, essas relações. Ok? O link da aula segue na descrição do vídeo aqui embaixo. Beleza? Cateto oposto 12 e aqui x. Beleza? Multiplico o cruzado, na verdade eu troco de lugar o x com raiz de 3. Então x fica igual a 12 sobre raiz de 3. Racionalizando vai ficar em cima e embaixo. Vai dar 12 raiz de 3 sobre 3. Mais 12 por 3 é 4. Então deu 4 raiz de 3, galera. O que significa isso? Significa que eu encontrei com facilidade, né, lógico, praticando, é claro, que a medida de cima deu 4 raiz de 3,
O raiz de 3 vale 1,7, então eu vou multiplicar 4 por 1,7. 4 vezes 1,7, 7 vezes 4, 28, vai 2. 4 vezes 1, 4, 5, 6, deu 6,8. O que significa? Significa que esse pedacinho aqui que eu acabei de encontrar vale 6,8, tá? Eu vou aproximar esse valor, porque ele pede medida aproximada, eu vou aproximar ele para 7, beleza? Lembre-se que eu estou buscando o raio. Aí, ó, perceba nessa figura, vou transferir aqui para cima. Eu tinha um pedaço vermelho que ele media 25 e eu acabei de encontrar um pedaço aqui azul que mede 7. Se eu tenho que aqui é 25 e aqui é 7, a medida que está aqui, ó, é o que a gente chama de raio, beleza? Nessa figura aqui. Então, eu meio que dividi a figura ao meio e fiz todo esse cálculo. 25 menos 7 dá exatamente 18. Então, aproximadamente, claro, né? Então, a minha medida mede, o meu raio mede 18. Logo, a área do círculo vai ser π vezes r ao quadrado, certo? Vai ser 3 vezes 18 ao quadrado. Vai dar um pouquinho mais de 18, né? Porque era 18,2 se fosse resolver na íntegra, porque aqui eu aproximei de 6,8 para 7. Então, vai dar um pouquinho maior que isso aqui, mas perceba que as respostas estão em forma de intervalo. Então, basta fazer 3 vezes 18 vezes 18, ok? Resolvendo isso daqui, vou colocar a calculadora aqui para a gente fazer esse cálculo, beleza? Então, vou ter 3 vezes 18 vezes 18. Dá exatamente 972. Então, é um valor 972. Vai dar um pouquinho maior, né? Claro. Mas aí, nessa questão, aí você tem os intervalos de 900 a 1.000 ou de 1.000 a 1.100, né? Aqui a diferença é dar muito pouco. Se a gente fosse seguir na íntegra, né? Seria 18,2, né? Como eu estou com a calculadora, eu vou até mostrar para vocês. Olha, se fosse para fazer de forma mais fiel, seria 3 vezes 18,2, não é verdade? Mais 18,2. Daria, eu somei, perdão, 3 vezes 18,2 vezes 18,2. Olha lá, daria 993, ia aumentar muito pouco. Então não fez tanta diferença a gente aproximar para 18, deu um número redondinho. Então, de fato, esse número fica no intervalo de letra D. Muito perigosa essa questão de intervalo, ele botou muito próximo, mas o jeito de fazer é esse. Primeiro, faz a trigonometria para achar essa medida pequenininha. Consequentemente, você vai encontrar a do lado, que é a medida do raio, e vai jogar na fórmula para encontrar. E assim a gente encerra mais uma questão. Espero ter ajudado vocês. Forte abraço, fique com Deus, bons estudos e tamo junto.